Vamos então resolver a ficha número 3 do livro de fichas sobre números ordinais. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos então começar pela primeira. Rodeia de amarelo o primeiro ciclista, de verde o 10º, de vermelho o 20º e de castanho o 30º. Portanto, temos aqui uma sequência de ciclistas e queremos selecionar alguns ciclistas específicos. Neste caso, o que está em primeiro lugar, o que está em 10º, o que está em 20º e o que está em 30º. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Rodeia de amarelo o primeiro ciclista. Vamos começar pelo primeiro que está à frente, né? O que está à frente. Esta é a sequência dos ciclistas que estão aqui em prova. Este é o último e este é o primeiro. Vamos então começar pelo primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nós queremos o primeiro. Portanto, o primeiro é aquele que está ali com o fundo amarelo. Vamos então à segunda pergunta. Rodeia de verde o 10º ciclista. Portanto, vamos começar a contar os ciclistas desde o início outra vez. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não é? Nós queremos o 10º. Temos que continuar a contar. Sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. 10º é aquele que está ali, pintado com o fundo a verde. Terceiro é rodeia de vermelho o 20º ciclista. Temos que tornar a contar desde o início e ver onde é que termina o 20º. Ou então continuamos a contar a partir do 10º. Mas vamos contar desde o início para ganhar experiência. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Depois sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. 20º é o 20º ciclista. Está na posição 20. Está aqui com o fundo vermelho. A última é rodeio de castanho o 30º ciclista. Vamos contar desde o início outra vez. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Depois sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Depois 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. Depois 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. 21º, 22º, 23º, 24º, 25º. E agora vamos contar os últimos 5. 26º, 27º, 28º, 29º, 30º. É o ciclista na posição 30. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Temos o primeiro ciclista, aqui na primeira posição. Depois o segundo ciclista na posição 10. Depois o terceiro ciclista em que posição? Na posição 20, não é? Cá está, na posição 20. E finalmente o ciclista na posição 30. Isto é no último lugar. Neste caso coincide com o último lugar. É o último, não é? Na 30ª posição ou na posição 30. Vamos então à segunda questão. Completa a escrita por extenso dos números ordinais. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Antes de iniciar a resolução, vamos fazer aqui uma nota teórica sobre a questão do indicador ordinal. O indicador ordinal tem um formato específico, não é? Se tivermos a relacionar com algo que seja no masculino ou neste formato se for feminino. Ora, vamos ver. Nunca utilizar estes formatos, nem no masculino nem no feminino, nenhum destes formatos. Portanto, vamos ver exemplos concretos. O segundo rapaz é assim, 2 ponto rapaz, não é assim? É este formato que está aqui. É masculino porquê? E porquê é que é masculino? Porque estamos a associar a posição, a ordem, com o rapaz. O é masculino. Aqui neste caso é segunda posição, porque é a segunda rapariga, né? Portanto é feminino. Outro exemplo, quarto automóvel. Quarto automóvel, por exemplo, de uma fila. O automóvel é masculino. Mas se for a bicicleta, é feminina, é quarta bicicleta. Por exemplo, aqui, outro exemplo masculino, quinto lugar. O João ficou no quinto lugar.
né? Mas se estivermos a referir-nos à posição, o lugar deixa de ser masculino e passa a ser a posição feminino. Quinta posição. Agora, nunca utilizar estes formatos, isto é, ou utilizamos um número com o ponto e esta bolinha, ou o número com o ponto e com o A na parte de cima, mas nunca utilizar este formato sem ponto e sem o traço. Portanto, ou utilizamos o ponto, ou em vez do ponto utilizamos o traço. Ou o ponto ou o traço. Não as duas coisas, nem excluindo as duas. No nosso caso, resolvendo o problema, estamos a referir-nos ao masculino, não é? Porque está aqui indicado, é o ponto com a bolinha em cima. Portanto, na posição 1 é o primeiro, na posição 2 é o segundo, na posição 3 é o terceiro, na posição 4 é o quarto, na posição 5 é o quinto, na posição 6 é o sexto, na posição 7 é o sétimo, na posição 8 é o oitavo, na posição 9 é o nono, na posição 10 é o décimo, na posição 11 é o décimo primeiro. Repara, aqui começamos a utilizar por extenso décimo, 10 é que é 10 mais 1, é décimo primeiro. Posição 12, décimo segundo, por aí fora décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo. Repara que começamos por utilizar a designação primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando chegamos ao décimo, estamos a juntar ao décimo todos os outros que nós utilizamos antes. Isto é, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro até ao décimo nono. Depois, quando chegamos a 20, mudamos para vigésimo. Como vamos ver, vigésimo. E depois, vigésimo primeiro, não é? Depois, vigésimo segundo, é a mesma coisa. Vigésimo terceiro, vigésimo quarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo, vigésimo oitavo, vigésimo nono, trigésimo, não é? 30. Depois, trigésimo primeiro, começamos outra vez. A seguir ao trigésimo é 31, trigésimo vem de 30 e 1 primeiro, trigésimo segundo, trigésimo terceiro, trigésimo quarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo sétimo, trigésimo oitavo, trigésimo nono, quadragésimo. Quadragésimo é 40. Repara que aqui nós utilizamos o mesmo esquema. Começamos por utilizar o primeiro, segundo, terceiro, quarto até ao nono, como nós vimos. Depois, quando chegou ao décimo, acrescentamos ao décimo todos os outros anteriores, décimo primeiro, décimo segundo até ao décimo nono. Depois vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo nono, até ao vigésimo nono. Depois trigésimo, trigésimo primeiro, trigésimo segundo até ao trigésimo nono. Depois quadragésimo, e vamos utilizar o mesmo esquema, quadragésimo primeiro, segundo até ao quadragésimo nono. Cá está. Quadragésimo primeiro, quadragésimo segundo, quadragésimo terceiro, quadragésimo quarto, quadragésimo quinto, quadragésimo sexto, quadragésimo sétimo, quadragésimo oitavo, quadragésimo nono, quinquagésimo. Quinquagésimo é 50. Repara que depois da partida aqui, só vamos pôr por 10 em 10, é sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo e centésimo. Repara que a regra é sempre a mesma. Começamos pelo primeiro, segundo, terceiro até ao nono. Depois, a partir daqui, vemos 10 em 10. Décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo e centésimo. Repara que a partir daqui nós acrescentamos, à medida que vamos evoluindo, não é? Por exemplo, quinquagésimo primeiro é 51, 64, sexagésimo quarto, 76, septuagésimo sexto, octagésimo terceiro, octagésimo é 83, octagésimo terceiro, nonagésimo quinto é 95, nonagésimo quinto, centésimo. E depois do centésimo, como é que acontece? Qual é o esquema? É exatamente o mesmo. Até da posição 100 até a posição 199, vamos acrescentar antes o centésimo. Fica, por exemplo, posição 100 é centésimo. Posição 120 é centésimo, vigésimo. Se for a posição 125, centésimo,
25º, certo? É sempre acrescentar. Por exemplo, posição 173, centésimo, 170, 70º, 3, terceiro. Repara que é sempre o mesmo esquema. Entendeste? Pergunta número 3. Numa corrida de atletismo organizada na escola, participaram 100 alunos. Escreve por extenso o lugar em que o Luís, a Ana e a Daniela ficaram, tendo em conta o que eles disseram. Vou-os ouvir para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então resolver. O Luís o que é que disse? Eu fiquei 2 lugares atrás do 30º. Portanto, 30º significa posição 30, não é? Imaginemos aqui a escala, a reta numérica entre a posição 25 e 35, temos aqui a posição 30, e o Luís diz que ficou atrás do 30º 2 lugares. Portanto, se é para trás, significa que ficou depois do 30, para trás. Portanto, 1 lugar, 31, 2 lugares, 32. Se fosse à frente, se ele dissesse assim, eu fiquei 2 lugares à frente do 30º, seria antes, seria 28º lugar. Neste caso é 30 mais 2, não é assim? É uma conta de somar. Portanto, 30 mais 2, 0 mais 2 é 2, não vai nenhum de trás, 3, baixas o 3, 32º lugar. 32º, correto? E, portanto, o Luís ficou no 32º lugar. A Ana, o que é que disse? Eu fiquei 22 lugares atrás do primeiro. Portanto, é uma conta do mesmo género. Portanto, temos aqui o primeiro, aqui a reta numérica não cabe para pôr todos os números. Portanto, imagina aqui o primeiro, começa aqui no 15, 20, 25. Ele diz que ficou atrás do primeiro 22 lugares. Portanto, depois do primeiro, se for o segundo, ficou atrás de quantos lugares do primeiro? 1. O terceiro lugar, 2 lugares atrás do segundo e por aí adiante. Então, 22 lugares atrás do primeiro é o primeiro lugar mais 22 lugares atrás. Portanto, depois 22 lugares. 1 mais 2 são 3. Não vai nenhum atrás, baixas o 2, 23. Isto é 23º lugar. Portanto, a Ana ficou no 23º. Finalmente, a Daniela, o que é que disse? Fiquei no lugar do meio. O lugar do meio de quê? Dos corredores todos que participaram na corrida. Quantos corredores é que participaram na corrida? 100 alunos. Não é assim? Portanto, se na corrida entraram 100 alunos, se ela ficou no meio, significa que é metade de 100. Na posição que fica a meio. Certo? Como é que nós fazemos isso? 100 é dividir por 2. Isto é do ano passado, não é? Vamos ver então como é que se faz a conta de metade do número. A metade do número calcula-se como? Dividindo por 2 esse número, não é assim? Vamos ver a tabuada dos 2. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 100? A tabuada até aos 10 dá-nos só 20. Portanto, temos que aumentar este fator 10. 2 vezes 11 dá 22, por aí fora. 2 vezes 50 dá 100. 2 vezes 5, 10 dá 100 aqui, né? 2 vezes 5, 10 mais aquele 0 dá 100. Portanto, o número que multiplicado por 2 é igual a 100 é o número 50. Certo? Então, o lugar que a Daniela ficou é o 50º lugar. É ou não é? Lugar 50. 50º. Entendeste? Resumindo, o Luís ficou no 32º lugar, a Ana no 23º e a Daniela no 50º. Compreendeste?